Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast Terapia de Grupo. É o nosso mais novo projeto que a gente está nascendo hoje com muito amor, carinho. E a gente está apresentando para vocês. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Patrícia Belas. Minha primeira formação é moda. Eu sempre amei trabalhar com moda. Trabalhei durante muitos anos com a moda. A moda trouxe muito do que eu sou hoje. Eu acho que todo esse caminho que eu fiz com a moda, ele me agregou muito. Eu tive empresas incríveis que eu trabalhei, então eu acho que elas me agregaram muito na minha formação como profissional hoje. E eu acho que trabalhar com criação, você tem que ter um combustível a mais. Não adianta só você estar ali trabalhando, você tem que estar muito feliz com o que você está fazendo. Eu acho que quando eu me tornei mãe, principalmente quando eu me tornei mãe atípica, eu acho que esse combustível ele foi diminuindo, ele foi mudando, na verdade. Eu acho que você ser mãe já é um divisor de águas na vida, né? Já é uma transformação por si só. Quando você vira mãe atípica, eu acho que você é virada do avesso e tudo que você acredita, você já não acredita mais. Tudo que você valoriza, você já não valoriza mais. Eu acho que é um olhar novo para o mundo. Você muda por completo. Então, eu acho que a moda ainda tem todo o meu coração, mas ela começou a não fazer mais tanto sentido para mim. E aí, o meu filho, ele me colocou nesse mundo de terapias, o que me apresentou a psicologia. E foi um despertar, assim, de um amor que eu nem sabia que existia dentro de mim. Então, eu digo que ele me apresentou a psicologia, ele colocou a psicologia na minha vida, foi o grande motivador para eu fazer psicologia, mas eu acho que a psicologia foi um namoro que foi acontecendo e hoje eu sou completamente apaixonada pela psicologia. Eu acho que a psicologia ela é fundamental para a vida de todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que fazer terapia. Eu acho que o olhar da psicologia é muito individualizado para cada um, né? Isso é muito importante, a gente acredita muito nisso. Bom, é isso, né? Foi esse caminho que me levou para a psicologia. Deixa a Ju se apresentar agora também. Sim, prazer. Eu sou Juliana Sobral. E a psicologia foi que trouxe a gente uma para outra, mais próximas, né? Eu sou publicitária e administradora. Trabalhei até na construção civil, fiz algumas coisas na vida profissional. Fui parar em concurso público, só que em 2020, quando o mundo mudou completamente, vivemos isso, eu criei coragem de fazer a transição de carreira para as terapias, para ser terapeuta. Eu sou consteladora familiar, algumas terapias holísticas eu sou formada. Mas eu sempre senti a vontade de ser psicóloga, ir para a psicologia. Só que começar uma nova graduação é um processo muito envolve muitas coisas e 2020 comecei a pensar, em 2020 e pouco acabei entrando, criei essa coragem. Estou muito feliz. Eu não estava feliz no concurso público, não estava feliz no que eu fazia e não entendia o motivo. Me encontrei, assim como a Paty, me apaixonei, sou apaixonada por terapia, por processos, pelo ser humano, pela nossa cabeça, pelas nossas histórias. E assim surgiu também o nosso podcast. Um belo dia nesse caminho, já amigas, por acaso surgiu um convite para falar sobre constelação familiar em um podcast de um amigo. E por obra do destino, por acaso, o que quer que seja, pouquinho tempo depois, a Paty recebeu o mesmo convite da mesma pessoa em outro lugar, em outro ambiente, por outros motivos. Aí aconteceu o convite. A Ju tinha participado desse podcast e, sei lá, acho que foi umas 2 ou 3 semanas depois, eu encontrei o Marquinhos, que é o dono do podcast que a Ju participou, e aí ele falou, nossa, eu queria muito que você participasse do meu podcast. E aí me convidou para falar dos desafios da maternidade atípica e, obviamente, eu aceitei, porque é um prazer falar de um tema que é tão importante para mim e eu acho que é muito importante ser falado. E eu liguei para ela e falei, posso ir? Só que eu já ia. Eu falei, eu nem respondi, na verdade, ela falou, não, eu vou. Eu falei, tudo bem, então. Você tem que ser educada. Imagina, se você quer ir, você vai. E aí o Marquinhos também adorou, que a Ju pôde participar também do podcast. E logo depois, quando a gente estava saindo de lá, a Ju falou assim para mim, amiga, a gente podia ter um podcast nosso.
para a gente estar falando sobre psicologia, para a gente estar falando sobre temas tão importantes com o nosso olhar da psicologia. Ela falou isso para mim, nem lembro. Eu não lembro. Eu pensei alto. Maravilhoso. Cara, quando eu contei para ela, eu falei, mas gente, você falou isso para mim. Ela falou, eu falei. Eu falei, lógico, você falou. Mas eu tava com muita vontade. Eu acho que saiu. Sabe quando você fala sozinha? E Que aí, sorte ter só que a falado. gente, nesse intervalo do que ela falou, eu fiquei uma semana sem encontrar com ela. E a gente se vê quase todo dia. Mas nessa semana, a gente ficou uma semana sem se falar. Sim. E eu fiquei pensando nisso. Gente, eu acho que seria muito legal. Nossa, por que não? Nossa, por que não? E aí falei, Ju, vamos marcar um café? Quero te falar uma coisa. E ela começou a ficar nervosa. Fala aqui. Eu falei, não, fala aqui não. Quero você falar ao vivo. Sim. E aí a gente marcou um café. E eu falei, amiga, vamos montar um podcast? Sim, eu já queria, já sabia. Foi perfeito. Eu joguei pro universo, alguém pensou pra mim. Não, e eu já como eu fiquei uma semana pensando nisso, eu já tinha pensado no nome, já tinha pensado em um monte de coisa e já estava, obviamente, com a ideia do terapia de grupo. Por que terapia de grupo? Eu acho que tem muito a ver com nós duas. A gente, dentro da psicologia, a gente acredita muito na terapia de grupo. Sim. A terapia de grupo, ela tem uma potência diferente da terapia individual, que tem todo também um olhar individual e é importante. Mas a terapia de grupo, ela tem uma troca de experiência, Sim. uma troca de vivências, Nós né? somos feitos de histórias, né? Histórias que a gente se conta, que contaram pra gente desde sempre. E a gente foi se construindo através de histórias. Sim. A gente sempre gostou disso, de ouvir as outras histórias que fazem sentido pra gente, contar as nossas histórias e ir processando. Aí assim a gente vai processando aqui dentro. E o processo, que é o que a gente é apaixonado, vai acontecendo, né? De forma natural, né? De forma super natural. Você sai da terapia de grupo transformado e não sabe nem como, né? E O eu grupo acho, é muito potente. É muito. E eu acho que essa troca ali, a gente está falando de temas importantes, com responsabilidade, com leveza, que é uma... Acolhimento. Eu acho que leveza é um olhar importante, que a gente sempre fala, né? Sim. Porque a gente está falando sobre temas importantes, mas também de forma leve. Eu falo que isso aqui é um exemplo de leveza, já adiantando o podcast para vocês. Vamos aprender. E eu acho que a gente ter esse olhar, assim, eu tenho um pouco isso, né? No meu olhar de maternidade atípica, eu já levo isso para mim. Então, eu acho que a gente tem que colocar isso em muitas situações da nossa vida, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente está muito animada. Eu acho que essa troca de experiências no nosso terapia de grupo vai ser incrível. E a gente escolheu cada pessoa a dedo para que aquilo aconteça com leveza, né? Sim. Com pessoas que sabem o que estão falando, que têm experiência, têm o know-how, o estudo todo, mas com leveza. Pessoas que vão levar isso como uma terapia de grupo mesmo. Sim. Que tenha muito a agregar para quem vai estar participando como ouvinte, né? Sim. Quem vai estar escutando o nosso podcast. O nosso primeiro tema vai ser os desafios da mulher no mercado de trabalho, no mundo corporativo, em ambientes extremamente masculinos. Eu acho que é um tema que muitas pessoas acham que que não existe mais, que não acontece, mas acontece muito. E eu acho que são crenças enraizadas que existem na gente, nós mulheres, nos homens, de uma forma geral, e que a gente precisa estar sempre falando e olhando. A intenção é essa, né? Exatamente. Olhar para dentro também, não olhar só como crítica do que acontece. Acontece. A gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode se olhar. E se olhando muda muita coisa, deixa mais leve. E ir trabalhando todo esse olhar, né? Sim. E um outro tema muito importante. O segundo tema é um médico escolhido a dedo também para falar sobre emagrecimento. E todo o processo de emagrecimento, que não é só físico, não é só químico. Não é só estético. Não é só estético. É muito mental, é muito emocional. Na verdade, é mais emocional. E ele é um médico que tem esse olhar, ele tem essa visão, ele tem essa consciência. Todo o tratamento dele começa, a primeira consulta dele é quase uma consulta médica com um olhar psicológico. Então, ele foi escolhido para isso, também para falar com leveza sobre o assunto. E também para falar sobre hormônios, que é um tema super atual, se são amigos ou inimigos do nosso corpo, atualmente são necessários, quando são necessários, para as mulheres e para os homens.
mas uma coisa específica de mulher também que a gente quer que ele fale, que a gente quer que ele converse como uma terapia mesmo, é a menopausa. Quando começa a menopausa, o que mexe com a gente no pré-menopausa, na menopausa, na pós-menopausa, são fases que mexem muito com o emocional. Podem mexer para o bem, podem ser Sim. usadas. Tem muito tabu. Tem muito Tem muito tabu, tabu, tem muita. tem muita coisa. É um E tema muito importante, né, para a gente estar falando, para a sim, gente desmistificar muitas situações tem e que ser muitas falado. dúvidas, né, Sim, que nós mulheres temos nesse tema. sim. E escolhemos uma pessoa a dedo para isso, com um olhar próximo do nosso. Sim, vai ser muito legal. E temos também um outro tema que é a dúvida e a Atual. possibilidade de ter filhos ou não, né? Uma Sim. possibilidade ou não do casal, de casar ou não, de ter filhos ou não, né? Duas pessoas que escolheram. Exatamente. E ter filho é uma decisão muito importante, né? Eu acho que você criar um ser humano hoje em dia, no mundo de hoje, mais ainda, tem todo um olhar de responsabilidade. É uma escolha, né? Não era uma escolha. Não era uma escolha. Era automático. Era simplesmente indo, né? E pode ser leve, mas como pode ser pesado escolher isso também, né? Sim, sim. Esse Pode ser maravilhoso, como pode não ser pode também, não né? ser. Enfim. Acho que esse é o assunto mais atual. E convidamos duas pessoas que a psicologia apresentou pra gente, foi dois presentes, e eu acho que vai ser uma conversa enriquecedora e muito gostosa de todo mundo poder participar. Sim. Se preparem. Vai ser lindo, lindo. Nosso Vai- bebê tá ficando lindo. Tá. Com muito amor e carinho está Muito. chegando nossa terapia de grupo. Sim. Bem-vindos. É. Bem-vindas.